Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua família. Nós já estamos como família PIBAF nesse mês de maio, refletindo sobre o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a família. Então, temos visto temas, temos visto reflexões, e nessa devocional eu quero trazer para a nossa reflexão um tema muito importante. É sobre a liderança masculina no seio da família. E eu quero ler com você o texto de Efésios. Vamos ler dois versículos. Primeiro, Efésios 5, verso 23. Ele vai dizer o seguinte: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. O segundo texto, ainda também em Efésios, mas agora no capítulo 6, no verso 4, que diz: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, nesse texto que acabamos de ler de Efésios 6:4, nós vamos perceber claramente uma responsabilidade dos pais na instrução, no ensinar segundo os padrões divinos, segundo o que a palavra do Senhor orienta, ensinar os filhos o caminho do Senhor. É função dos pais. E entre os pais, Efésios 5:23 vai dizer que é o homem, o marido, que tem essa responsabilidade de estar liderando, de estar cuidando da sua família. E antes que você pense que isso é uma questão cultural, que essa liderança masculina era só para os tempos bíblicos, o apóstolo Paulo vai nos dizer que assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Assim como Cristo tem autoridade sobre a sua igreja, o marido tem autoridade sobre a sua família, sobre a sua mulher. Obviamente, queridos, que aqui nós estamos falando de autoritarismo, não estamos falando de machismo, nada que possa subjugar, oprimir os lares, as esposas, os filhos. Tudo isso aqui tem que ser feito em amor, que o próprio apóstolo Paulo vai dizer para o marido amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, não é verdade? Mas precisamos resgatar esse princípio bíblico da autoridade, da responsabilidade do marido diante da sua família. E o apóstolo vai nos deixar claro que, primeiro, o marido ele deve ser exemplo de amor, exemplo de submissão a Cristo, porque nós sabemos que o ensinar pelo exemplo é o mais importante. Não basta apenas ensinar a família, ensinar as pessoas que estão próximas de você sobre como andar com Cristo. Se eu não ando com Cristo, como é que eu vou ensinar isso à minha família? Então, o marido, o esposo, ele deve ser o primeiro a buscar andar seguindo os passos de Jesus, para que os filhos, a esposa e todos aqueles que, porventura, possam estar sob a sua autoridade, possam presenciar, possam ver nele este exemplo. E isso, então, servirá de instrumento do Senhor para que aquelas pessoas possam buscar seguir o exemplo daquele pai. Mas também, queridos, o marido ele deve liderar a sua família na busca de crescer espiritualmente. Então, cabe ao marido criar uma atmosfera familiar agradável, propícia para o crescimento espiritual. Então, cabe ao marido, por exemplo, analisar que tipo de literatura tem sido lida na sua casa, que tipo de conteúdo digital, seja por meio de televisão, por meio de internet, qualquer tipo de tela, tem sido utilizado na sua casa. Quando o marido, quando o pai, ele perde o controle, ou ele não tem autoridade sobre essas questões, ele perdeu as rédeas da sua situação. Então, ele não tem autoridade para proibir, por exemplo, um certo tipo de filme que possa passar na sua casa e o seu filho adolescente tem total liberdade para assistir qualquer tipo de filme, mesmo aqueles cuja faixa etária é superior ou ainda cujo conteúdo não condiz com os princípios bíblicos. Então, como é que o marido pode ser esse líder da sua casa se ele não tem controle sobre essas situações que são cotidianas no seu lar? Então,
O homem, ele precisa então ter essa responsabilidade de criar uma atmosfera favorável para o crescimento espiritual. Ele deve estar ali buscando elementos que possam favorecer que a sua família cresça. O homem deve olhar se o seu filho tem material, se tem uma Bíblia, se aquela Bíblia está em estado bom de uso, presentear o seu filho, sua esposa, com literatura adequada, ler junto, e aí entramos no terceiro ensinamento. O marido deve ensinar. Isso é interessante, porque em Efésios 6,4 diz que os pais não devem irritar os seus filhos, mas criar segundo a instrução do Senhor. Então, eles têm que ser instrutores. Então, o pai, e os pais, obviamente, mas aqui, sobretudo, falando da responsabilidade paterna do marido, o pai deve ensinar o caminho do Senhor, o conselho do Senhor. Obviamente que tudo na vida é ensinado, e precisamos também ensinar acerca de como sermos cristãos, e temos uma vida cristã em consonância com a palavra do Senhor. Então, Cristo faz de todos os pais, e especialmente de todos os maridos, professores da sua casa. São pastores da sua casa, são pastores e mestres. Então, são pastores mestres dos seus lares. É isso que os maridos são, ordenados pelo Senhor. E por serem ordenados pelo Senhor, também serão cobrados pelo Senhor. Não é verdade? Porque aí entramos no nosso último exemplo aqui, instrução, acerca dessa liderança masculina no seu lar. Os pais devem cuidar da vida espiritual. Esse cuidar da vida espiritual tem a ver com os elementos anteriores que nós falamos. Ele deve criar uma atmosfera agradável, ele deve fazer uma análise do que está entrando na sua casa, em termos de diálogos, de conversas, de literatura. Ele deve ensinar, ele deve parar para compartilhar, mas ele deve também, queridos, cuidar da saúde espiritual. Ele deve estar buscando orar junto com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Ele deve ser a primeira pessoa que deve encorajar a sua família a participar das atividades da igreja. Cultos dominicais, deve ser o marido que tem que ser a primeira pessoa a encorajar, a acordar, a regular o horário, não é verdade? Porque a gente sabe que o compromisso com o Senhor, ele parte de todas as áreas. Então, deve ser o marido que deve ter essa responsabilidade de dizer: olha, gente, nós temos um horário. Se o culto começa às 9 horas da manhã e às 18 horas no domingo, então nós não podemos sair daqui 9 horas, não podemos sair daqui 9h15. Quando uma família chega atrasada, é culpa do marido. E o marido pode dizer, não, mas é culpa da esposa. A esposa pode dizer, é culpa do filho. E aí a gente vai chegar até na serpente, né? A culpa é da serpente. Mas, queridos, a gente sabe que no final das contas, próprio Deus, ele responsabilizará o líder pela maneira como ele administra a sua casa. Então, maridos, estejamos cientes do nosso papel na nossa família, um papel divino, um papel ordenado pelo Senhor, um papel de liderança. Liderança não para massacrar, não para oprimir. Liderança para ensinar, para instruir, para cuidar, para estarmos à frente do povo que o Senhor nos colocou sobre o nosso teto, sobre o nosso lar, a fim de apresentarmos essas pessoas a Deus como pessoas santas, crentes, instruídos no conselho e no caminho do Senhor. Obviamente que tudo isso só pode ser feito se você buscar ter uma vida de intimidade com o Senhor. Então, queridos, que o Espírito Santo de Deus nos capacite e nos instrua, a fim de que possamos desenvolver com excelência o chamado que ele nos deu para as nossas casas, de sermos pastores e mestres do nosso lar. Que o Senhor nos abençoe grandemente, em nome de Jesus.